A situação dos soldados da borracha, com a aprovação pela CCJ do Senado da alteração no texto do senador Aníbal Diniz, da primeira matéria, provocou reações diferentes. De um lado, deputados da base governista comemorando, do outro lado, deputados e senadores da oposição reclamando dessa aprovação. Houve toda uma iniciativa do Palácio do Planalto, da presidente Dilma, através da agora senadora Gleisi Hoffmann, para que os R$ 3.700, que, na opinião de alguns analistas políticos, não seriam aprovados, não seriam sancionados pela presidência da República, fossem devidamente voltados para os 2 salários mínimos, ou seja, os R$ 1.400, quase R$ 1.500, que é o valor da pensão hoje. Eu conversei na semana passada com a deputada Perpétua Almeida e com o deputado Gladson e o senador Sérgio Petecão, e hoje eu converso aqui com o assistente social do SIACRE, Luziel Carvalho, que vai também nos dar a sua opinião sobre a aprovação do texto com a pensão em 2 salários mínimos e o pagamento da indenização de R$ 25 mil. Luziel, boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Como vai? Tudo jóia. Graças a Deus. Luziel, como é que o SIACRE avalia a decisão da CCJ do Senado na votação que modificou o relatório inicial do senador Aníbal Diniz e obteve uma derrota e uma vitória? A derrota foi a redução do valor da pensão, que no relatório inicial era de R$ 3.700, para novamente os 2 salários mínimos. Isso mesmo. E a vitória foi o retorno da vinculação do reajuste ao reajuste do salário mínimo e não da Previdência Social. Como é que você analisa isso? O Alan, para o nosso telespectador ficar bem entendido desse assunto, né, de uma maneira bem ampla, o SIACRE se posiciona da seguinte maneira: nós levamos, mas não temos o que comemorar. A realidade é essa. Veja bem, a proposta do senador Aníbal Diniz, Alan, ela foi fruto de diversas discussões, né? Nós realizamos assembleias aqui no estado do Acre, na própria sede da entidade. O senador Aníbal Diniz, ele oportunizou uma audiência pública lá na CCJ, onde participaram o Sindicato do Acre, o Sindicato de Rondônia, também soldados da borracha e familiares. Então ele fundamentou o relatório dele com base nessas reuniões, nesses encontros com a categoria. Foram algumas audiências públicas. Inclusive. Justamente. Então, quer dizer, ele foi muito justo quando ele elaborou o relatório dele com o soldado da borracha. Que era o relatório dos sonhos, né? Era, na realidade, Alan, nem era o dos sonhos, porque dos sonhos seriam os 7 salários da Vanessa Graziotin, de 2002, né? Mas já que não seria possível os 7 salários, como era preconizado na PEC de 2002, da Vanessa Graziotin, pelo menos os 5,2 salários, que era o que o relatório do Aníbal traria, que era um benefício de R$ 3.789, mais os R$ 25 mil. Do Pracinha. Justamente, o que o Aníbal colocou, e aí você colocou um ponto que é muito importante para ficar claro para o soldado da borracha. O senador Aníbal Diniz, com o relatório dele, ele tentou ser tão justo que ele equiparou o benefício do soldado da borracha ao que ganha hoje um primeiro sargento das Forças Armadas. Primeiro sargento. Isso. E aí nós saímos, Alan, dessa incongruência histórica que o soldado da borracha tem. Vejam bem, contribuíram no esforço de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, não é isso? A presidenta Dilma, em 2011, sancionou um projeto de lei, que inclusive é de autoria da deputada Perpétua Almeida, que reconhece o soldado da borracha como heróis da pátria. Então, quer dizer, eles são reconhecidos hoje como heróis da pátria. Por que que os benefícios deles, os vencimentos deles, também não acompanham esse mesmo sentido, essa mesma direção? Conversando com alguns analistas políticos, claro, como jornalista, a gente sempre tenta colher informações. Eu perguntei de alguns amigos que fazem análise política, jornalistas e outros cientistas políticos. E eu perguntei, pessoal, por que que a presidente Dilma mandou a sua tropa de choque no Senado, dessa tropa aí protagonizada pela senadora Gleisi Hoffmann, para não aprovar os R$ 3.700 do primeiro relatório de Aníbal Diniz? A opinião foi unânime. Alan, ano de eleição, presidente Dilma em várias negociações salariais com diversas categorias. Se ela concede por soldado da borracha, as outras categorias iam querer pelo menos um reajuste não igual, mas um reajuste substancial. E isso poderia inviabilizar essas negociações. O que você pensa disso? Eu penso, Alan, que na realidade o que estão usando é um pano de fundo, a cortina de fumaça nessa história. Vejam bem, nós estamos falando de soldados da borracha, pessoas que contribuíram no esforço de guerra até 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. O Estado brasileiro, ele tem uma dívida histórica com esse segmento. E aí eu vou ser muito justo aqui com a sua pergunta e também quero ser muito justo com o nosso telespectador. Essa mesma deputada que esteve aqui no seu programa colocando que tentaram um avanço com o presidente José Sarney
tentaram avanço com o presidente Collor, com o presidente Itamar, e só a presidenta Dilma, né, que ofereceu, apresentou este avanço dos 25 mil reais, isso é uma inverdade, Alan. Eu vou lhe dizer por que é uma inverdade. A PEC do soldado da borracha ela é de 2002. Quem era o presidente da República naquele momento? O presidente Lula. Né? Então, quando a Vanessa Graziotin, ela protocolou essa mudança no artigo 54 do ADCT, que é a famosa PEC 556 de 2002, o presidente da República é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é do mesmo partido da presidenta Dilma. Né? Então, vejam bem, nós estamos... Por que não avançou na época do Lula? Justamente, por que não avançou? Essa é a grande questão, porque não houve articulação e a pressão que se tem hoje. Né? Isso é fruto de diversas articulações. Só para você ter uma ideia, Alan, nós temos hoje 3 filmes que retratam a história do soldado da borracha, que é do cinegrafista César Garcia, da Eva e do Volney. Né? Nós, o sindicato aqui do estado do Acre, chegou aí ao Washington, agora em março do ano passado. Né? Inclusive, entrevistei o cineasta Volney Oliveira. Volney Oliveira, justamente. Então, foram várias articulações. Então, veja bem, a questão do soldado da borracha, ao meu entender, o que houve na realidade lá na CCJ, isso eu digo com propriedade, porque nós acompanhamos todas as tentativas de se pautar essa matéria, foi uma articulação muito grande. E aí, qual era a iniciativa dessa articulação? Abortar o processo. Agora você veja bem, se a presidenta Dilma fosse tão bonzinha a si mesmo, como essa deputada colocou, por que ela não deu esses 25 mil reais através de uma medida provisória? Não seria possível? Seria possível. O governo governa através de medidas provisórias. Justamente, seria possível. Outro ponto que a gente tem que questionar. Se os senadores e a bancada de apoio do governo pregam que foi a melhor coisa do mundo esses 25 mil reais, por que não sugeriram através de uma lei ordinária? Alan, a gente tem que chamar a atenção para um ponto que é interessante. Uma proposta de emenda à Constituição, ela é o rito mais doloroso dentro do Congresso Nacional. Por quê? Porque ela tem ritos próprios que só uma proposta de emenda à Constituição tem dentro do Congresso Nacional. Né? Então, eu acredito aqui que as pessoas muitas vezes tentam jogar com a inteligência da gente. Né? Ou achar que a gente é muito ignorante para colocar desse ponto. Então, eu quero dizer o seguinte, que, ao meu ver, a presidenta Dilma, ela não está fazendo valer o real direito dos soldados da borracha. Por quê? São pessoas que doaram as vidas para a nação brasileira, Alan. O maior prejuízo que o soldado da borracha tem hoje é o não reconhecimento da história brasileira, da contribuição que eles deram para a nossa nação. Muito bem, mas analise a seguinte questão. Dilma não daria esse reajuste. Já estava definido desde a proposta da Câmara, quando também não deu o reajuste. E a proposta da Câmara era muito pior do que essa, porque vinculava o reajuste à Previdência Social e não ao salário mínimo, o reajuste da pensão. Justamente. Sabendo que essa proposta, se passasse na Câmara, o primeiro relatório de Aníbal Diniz, com os R$ 3.700, ela poderia sofrer veto presidencial. Não seria pior? Não seria pior, porque se trata... Deixa o desgaste com a presidente? Não seria pior, vou lhe explicar por quê. Porque se trata de uma proposta de emenda à Constituição. Isso logo nunca nem passaria pelas mãos da presidenta Dilma. Isso na realidade... Ela teria que sancionar, né? Não, quem sanciona é o presidente do Congresso Nacional, que é o senador Renan Calheiros. O que deveria ter sido feito? Se o relatório da Aníbal tivesse sido aprovado, o Senado Federal eles só tinham que indicar a fonte de recurso, de custeio para garantir esse benefício desse valor. Qual é a fonte de recurso que se tem? Soldado da borracha? O Tesouro Nacional. Né? Na época da Segunda Guerra, e nós temos documentos que comprovam isso, o Estado brasileiro recebeu vultosas quantias de dinheiro em dólares, na época, encaminhado pelos Estados Unidos. Até mesmo porque você bem sabe que a borracha produzida aqui no Brasil foi encaminhada toda para a indústria bélica norte-americana. Exatamente. Então, quer dizer, é a mesma coisa que você fingir que dá, quando na realidade você não está dando. O que foi que a CCJ conseguiu de avanço com relação à matéria soldado da borracha? Primeiro, retornar aquilo que a Câmara tinha tomado, que era a vinculação ao salário mínimo. Os R$ 25 mil a Câmara já tinha aprovado. Alan, era ponto pacífico. Era ponto pacífico, justamente. A questão era o valor da pensão. A questão é o valor da pensão, Alan. É o que estava em jogo, o valor da pensão. Porque, veja bem, eu escrevi um artigo, titular desse meu artigo é Soldados da Borracha, os sem pátria e quase sem representação. Então, pelo título, você já vê que é uma indagação total, né, a instigação que o tema traz. Qual é a fundamentação que eu uso para concluir esse artigo? Se você pegar, e aí eu gostaria até que os familiares e o próprio soldado da borracha refletissem junto comigo. Analise comigo, Alan. O governo federal está oferecendo 25 mil, correto? Se você pegar esses 25 mil e você dividir pelo valor de 3.789, que era o valor que estava do benefício no relatório original do Aníbal Diniz, em 6 meses e meio eles já teriam os 25 mil, Alan. E ainda com um ponto primordial, que eles teriam ainda o resto da vida deles usufruindo do benefício de R$ 3.789. Então agora eu lhe pergunto, dá para comemorar o que foi aprovado? A questão é possível mudar uma vez que foi aprovado na CCJ, porque a matéria vai para o plenário do Senado? Alan, é mais difícil, a realidade é essa, é mais difícil.
Porém, nós, enquanto sindicato, nós ainda não nos demos por derrotados, não ainda chegamos a esse entendimento da derrota total. Nós acreditamos que ainda é possível no plenário, nós conseguimos o avanço, no plenário do Senado. Articulando com bancadas, com senadores. E aí, como é que está essa articulação? Justamente, pena que não dá pra gente confiar tanto, né? Porque acaba que eles combinam uma coisa com a gente, justamente no dia da votação lá na CCJ, nas 3 vezes que ela tentou ser pautada, né? Nós fizemos articulação com os senadores e tínhamos o apoio deles. Aí na hora de votar você viu como é que foi, né? Acaba que o governo federal vem como um trator e atropela, né, os interesses das categorias e prevalece o seu. Então nós estamos, na realidade, com a estratégia seguinte: dia 11, agora na próxima sexta-feira do mês, agora em curso, né, na próxima sexta-feira que vem agora, dia 11, nós estaremos realizando uma assembleia extraordinária a nível de Estado. Né? Qual é o objetivo dessa assembleia? Nós discutimos com a categoria o que de fato os soldados da borracha querem que o sindicato se posicione nesta luta, Alain. O que não dá é para a gente aceitar as coisas da maneira que elas estão. E aí vocês me desculpem, né, mas às vezes é até chegar a revoltar, né, da forma que as coisas acontecem lá no Congresso e a forma que alguns políticos tentam passar a notícia aqui no nosso estado. O SIACRE vai buscar novamente essa articulação em Brasília? Vamos buscar, Alain, com certeza, e pedir apoio também. Agora o que nós queremos pedir apoio mesmo é da categoria. Né? Eu quero deixar claro aqui no seu programa para você e para o nosso telespectador o nosso posicionamento. O SIACRE, ele não é contra, ele nunca foi contra os R$25 mil que o governo federal oferece para a categoria. Pelo contrário, nós entendemos que a categoria merece muito mais do